Como vai, alunos do primeiro ano do Colégio Militar de Cavalho Ramos? Aqui é o professor de Sociologia de vocês, Aruíso. Vamos continuar nosso curso de Sociologia, né? Vamos trabalhar com vocês no terceiro bimestre agora, o capítulo 3. Então, desde já, eu já peço para vocês começar lendo, né? Da página 64 até a página 84 do livro de vocês, tudo bem? Vamos começar nossa aula. O conteúdo vai ser sobre o quê, professor? Vai ser sobre cultura e ideologia. Vamos entender esses dois conceitos muito importantes. Então, aqui, né, a nossa aula, as turmas, né, o livro nosso chama Sociologia em Movimento, e vamos entender esse conceito de cultura e ideologia. Vamos lá, vamos começar. Coloca os slides. Você sabe que toda a nossa aula a gente já começa com uma pesquisa, né? As melhores respostas começam com as melhores perguntas. Por isso, reflita. Então, vamos já, e vai ser a atividade 1, para vocês começarem pesquisando e fazendo. O que é cultura no ponto de vista sociológico? O que é antropologia? O que é ideologia? E o que é hegemonia? São conceitos que nós vamos estar passando para vocês durante esse curso nosso do capítulo 3. Tá? É cultura, gente. O que é cultura? É a base sobre a qual a sociedade humana constrói seus diferentes modos de vida. Então, a forma que as pessoas se expressam, que se organiza, expressam do ponto de vista da música, da religião, do esporte, isso é a cultura. A cultura não é igual para todo mundo. Depende muito de fatores históricos, né? Você não pode dizer, por exemplo, que uma cultura árabe é igual a uma cultura japonesa ou igual a uma cultura brasileira. Então, são valores que foram construídos ao longo do tempo que dá a sua diferença. Por meio da cultura, que buscamos soluções para os nossos problemas cotidianos. Interpretamos a realidade que nos cerca e produzimos novas formas de interação social. Isso que é exatamente a cultura. Ideologia, então, professor, pode ser compreendido como um conjunto de visões de mundo, produzida por determinados grupos sociais, proposta como modelo destinado a orientar as práticas de outros grupos sociais, ou da sociedade do qual se insere. Então, a ideologia está na linha do pensamento, aquele grupo social que domina a sociedade, né? A gente vai trabalhar o conceito de hegemonia, né? Que é a ideologia hegemônica da sociedade, aquela que a maioria das pessoas segue a linha de pensamento, né? Então, cultura e ideologia são conceitos que explicam relações intrínsecas entre pensamento e ação. Então, dentro de uma sociedade que nós estamos estudando, né, o indivíduo e a sociedade, é importante entender o pensamento e a ação que molda essa sociedade. Isso é cultura, isso é ideologia. Né? Agora vamos tentar entender cultura mesmo, né, gente? Peguei lá na internet um quadrozinho, está até um pouco confuso, mas foi o que eu achei de melhor, para entender o passo a passo, sempre pegando de esquerda para direita, para vocês entenderem. Então vamos começar a entender aqui o conceito de cultura. Sentido da palavra. Cultura é sociedade individual, coletiva, material e simbólica. Então a cultura tem essas várias expressões. Então vamos falar um conceito de cultura complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelos homens como membro de uma sociedade, com base nas suas concepções deterministas, entendeu? Então, isso que constrói o conceito de cultura. A cultura pode ter suas várias formas, né? Suas formas variáveis. Então, nós vamos entrar aqui no central aqui da cultura. Ela pode ser lá para cima, ó, pode ser uma subcultura, subdimissões da censura maior de um povo, né, que é a subcultura. Pode ser também ali puxando a aculturação, que é a transformação ou a perda de uma cultura, né? Isso acontece muito com as culturas indígenas aqui no Brasil, que cada vez mais vem perdendo a sua identidade cultural. Também podemos falar da cultura no sentido da contracultura, que é o movimento de oposição aos valores culturais de uma sociedade, que é hoje muito forte, a tal da cultura de massa, né? E a coisa importante que começou a determinar aí no final aí do século XX e início do século XXI, que é a questão da indústria cultural. Hoje, o próprio modelo capitalista tenta produzir uma cultura geral, de massa, para toda a sociedade, que é a cultura industrial. Essa cultura industrial, né, seguindo aqui na linha aqui, ela tem várias formas, né?
seria uma razão instrumental, domínio do capitalismo, manifestada pela indústria cultural, né? O que a gente gosta das mesmas músicas e tudo mais. Tem também uma sociedade coexistiva, quer dizer, a ideia do capitalismo de você controlar a sociedade, criando uma nova razão crítica, e a ausência de uma consciência nos problemas os problemas cotidianos, né, que tem na sociedade. Essa, então, seria a cultura que a gente entende, né? A cultura... vamos colocar aí o slide. Um, dois, outra volta. Que é essa cultura que nós chamamos do conceito da cultura da indústria cultural. Bom, aonde surgiu todo esse debate, gente? Existe a famosa escola de Frankfurt, né, na Alemanha. Então, teóricos que começaram a debater essa questão da importância da cultura, muito pela questão do fracasso da ideia do iluminismo, de modernizar toda a sociedade numa cultura só. A gente percebe que não existe isso. Existe uma cultura, a cultura, mesmo essa procura de uma cultura mais dominante, mas lá você vai no interior, na roça, você vai na periferia de Goiânia, você vai no centro de Goiânia, você percebe que existem expressões culturais diferenciadas, né? Existe então, um outro conceito quanto à escola de Frankfurt, que é a questão da dialética do esclarecimento, que é a questão que a classe dominante apropriou-se da razão, em propaganda das ideias políticas e das ideias linguísticas, né? Então, quer dizer, isso tudo impôs uma busca de uma cultura mais forte. Então, nós tentamos entender, então, cultura. E para entender cultura, a gente tem que entender uma outra coisa, que chama antropologia. O que é antropologia? Antropologia, então, é a ciência que estuda esses aspectos culturais, entendeu? Então, antropologia, a ciência nova que surgiu aí conjuntamente com a sociologia aí no século XIX, ela tem uma parte de física que estuda o homem e sua dimensão físico-geográfica, ela tem uma parte filosófica que estuda o homem na sua contribuição, essência e totalidade, e ela tem a parte cultural, que é a dimensão da sua ação criativa da cultura. E aí a cultura divide, né, a antropologia, essa cultura antropológica divide em arqueologia, etnografia, etnologia e social. Então, o que seria a arqueologia? Estuda as culturas extintas, as culturas atuais, da sua fase pré-letrada, além de testemunhos culturais não escritos, cerâmica, arte plástica, desenhos, pintura de ferramenta, né? É arqueologia. E a etnografia, professor, o que é isso? Estuda descritivamente uma determinada cultura, procura entender realmente aquela cultura de um povo específico. E a etnologia faz estudo comparativo entre culturas, né? O que é um pessoal que mora na roça, o que tem de valores e o que é um pessoal que mora na cidade, por exemplo. E a questão social, estuda as estruturas das realizações sociais, econômicas, políticas, jurídicas, simbólicas, rituais, rural, urbana e etc. Então, essa relação social. Tudo isso, a antropologia, então, está no que nós chamamos das chamadas ciências humanas, né? O que é a ciência humana? É o conjunto da sociologia, da psicologia, da economia, da história, da geografia, da medicina. E a antropologia teológica, o ser humano em relação com o transcendente. Então, isso é um pouco o estudo antropológico. Então, a antropologia ela preocupa em estudar o homem dentro de seus valores culturais. Entendeu? Por isso é importante da antropologia. Cultura, civilização, determinismo cultural. Ao longo da história, foi criando algumas ideias, né? Umas ideias que são impostas, depois com o tempo, vão sendo desacreditadas. Por exemplo, uma coisa que muito impôs no mundo, a questão do eurocentrismo. A ideia que se produz na Europa é bom e o resto é primitivo, é bárbaro, é atrasado. Então, a boa cultura é a cultura europeia. A má cultura, então, são os povos selvagens, seja os americanos, africanos e asiáticos. Isso foi muito forte aí no final do século XIX, né? Outra coisa é a questão do determinismo biológico. Essa visão que o mundo em que difere biologias justifica a dominação das populações negras e indígenas. O branco ele é mais forte, ele é mais conciso, ele é mais inteligente, é mais sagaz. Já o negro e o indígena são povos mais atrasados. Uma coisa que existiu muito isso
no final do século XIX e até no século XX, né? O determinismo geográfico, né? As pessoas que vivem em regiões mais frias são mais racionais, laborosas, tipo trabalhadoras. Já em regiões mais quentes, as pessoas são mais displicentes, criativas, entendeu? Não seria voltada ao trabalho, né? Então, essa coisa muito marcou a cultura aí na construção do capitalismo. Outro slide que a gente trabalha com vocês também é a questão das chamadas escolas antropológicas, né? Então, ao longo da formação da antropologia, que estuda a cultura, começou a existir várias escolas que foram marcadas esse estudo. Então, eu cito algumas aqui, o livro cita, eu cito algumas. A evolucionista, que justifica a colonização europeia eurocêntrica, a ideia de levar a civilização ao mundo, que produz na Europa é o melhor, então vamos levar a civilização ao mundo. A difusionismo, cultura como mosaico, diversidade cultural, existem várias culturas no mundo espalhadas, temos que entender cada uma na sua especificidade. O culturalismo, cada povo tem sua cultura e faz escolhas e experiências. Isso tudo são escolas antropológicas. O funcionalismo, o reconhecimento da diversidade cultural, que deve ser compreendida tanto como base no sentido... volta um pouquinho lá. No sentido atribuído aos seus próprios praticantes e não por aqueles que observam de longe, que é o funcionalismo, né? Temos também a chamada escola estrutural, que é um conjunto de sistemas simbólicos, arte, religião, educação, que atuam de modo integrado e constitui a totalidade social. E a escola interpretativa, que é um sistema simbológico, uma complexa teia de significados, tecida pelo próprio ser humano, da qual não podem ser liberados. Na realidade, todas as outras escolas se contrapôs àquela coisa do eurocentrismo, tudo bem? O etnocentrismo e o relativismo cultural. O etnocentrismo, rejeição às práticas culturais que não considera a sua cultura, o seu grupo étnico mais importante que os demais. Justifica as atitudes preconceituosas e discriminatórias, machismo, homofobia, xenofobia. Então, esse é o etnocentrismo, né? Muito comum na nossa sociedade atual e moderna hoje, né? Existe um padrão do ser humano, né? Do homem, que seja mulher, e aí questiona os outros valores, e aí fortalece a ideia do machismo, né? do homofobia, que seria a contrariedade, a questão de uma pessoa que seja homossexual, xenofobia contra o estrangeiro, que vai ao nosso, ao nacional. Outra coisa é a questão do relativismo cultural, que contrapõe ao etnocentrismo, e parte da definição é que as práticas culturais não estão isentas à influência de ideologias presentes na sociedade. Tudo bem? Então, essa ideia muito forte. Então, a gente tem que entender um pouco agora o que é ideologia, que nós iremos trabalhar com vocês na próxima aula, tudo bem? Então, vamos estudar aí, galera, a página da 64 a 84 do livro de vocês, é o capítulo 3. Essa vai ser uma primeira aula, já vamos fazer aqueles exercícios colocados na aula para vocês, e a gente vai dando a sequência nessas videoaulas, tudo bem? Muito obrigado, meus alunos.